Esta emissora transmite a seguir A Voz do Pastor, programa semanal da Diocese de Tubarão. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Caros ouvintes, meus irmãos e minhas irmãs, o Deus da alegre esperança esteja com vocês. Eu lhes trago reflexões sobre a liturgia da palavra do primeiro domingo do Advento. O rebanho se perdeu, vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom. Nós esperamos aquele que transformou a história humana em história de salvação. Queremos preparar sua vinda e o encontro com ele em alegre expectativa, juntos, com esperança e conversão do coração. Jesus veio, vem e virá. É o Advento. Jesus veio na primeira vinda envolto em faixas, reclinado num presépio e suportou a cruz. Na segunda, será revestido num manto de luz e virá cheio de glória. Aquele que veio e que virá é o mesmo que vem no aqui e no agora da nossa salvação. Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam Salvador. É um só canto de amor e esperança. Do Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículos 33 a 37. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. A vinda de Jesus no final dos tempos. Este é o centro do anúncio que nos é apresentado na passagem do Evangelho deste primeiro domingo do Advento. Em Isaías, capítulo 64, na primeira leitura, encontramos a súplica para que o Senhor intervenha e traga a salvação ao povo que vive na angústia e nas trevas. No Evangelho, Jesus pede que vigiemos, muito atentos à espera da vinda do Filho do Homem, que acontecerá na noite do mundo. Paulo, dirigindo-se aos Coríntios, uma comunidade ferida por causa de divisões internas, diz no capítulo 1, versículos 3 a 9 da primeira carta, que ser cristão significa aguardar a revelação de Jesus Cristo. Vigiai, vigiai, eu repito, desde que veio o Senhor em sua glória. Vigiai, vigiai, eu vos digo. O anúncio da vinda do Senhor e a recomendação de vigiar leva-nos a refletir sobre como lidamos com o tempo. Vivemos ocupados, cheios de preocupações, e parece que de fato nunca temos tempo. Além disso, o futuro que sempre se via com esperança e como promessa de realização de uma coisa boa, transformou-se em ameaça. Por isso, desperta mais medo do que esperança e leva a gente a se fechar sobre si mesmo. Importa deixar-nos mover pelo impulso criativo e construtivo de projetos e de realização de sonhos. Vem
Mostra-nos, ó Senhor, tua grande compaixão. tua grande compaixão. Dá-nos tua salvação. A vigilância que Jesus nos pede não é simplesmente ficar acordado e cuidando a noite inteira, mas quer nos ajudar a viver de fato como pessoas humanas e de acordo com a fé. Vigiar significa ter os sentidos bem acordados e não deixar que eles percam a sensibilidade pelo desgaste ao longo do tempo. Vigiar significa abrir os olhos para o que está acontecendo sem fugir imaginando coisas fora da realidade ou curvando-se diante de ídolos que tomam o lugar do Deus vivo e verdadeiro. Vigiar significa ser responsável em relação a si mesmo, ser responsável em relação ao próprio corpo, em relação às coisas e aos relacionamentos, em relação aos outros, à sua conduta, ao seu trabalho e, por fim, ser responsável em relação ao próprio Deus. A vigilância opõe-se ao importa-me lá, ao deixa acontecer e à indiferença. Aquele que vigia assume conscientemente a sua função e trabalha para desenvolver a tarefa que lhe foi confiada. A vigilância é fidelidade às coisas aqui na terra e, ao mesmo tempo, ter a consciência de se estar na presença de Deus. A vigilância é própria da pessoa que se põe inteira diante do Senhor e que por isso é lúcida, atenta a si própria, à realidade e aos outros. Bispo significa estar atento e vigiar o rebanho que lhe foi confiado. Mas a vigilância é uma responsabilidade de todos os cristãos que não pode ser transferida para este ou para aquele. Ouçamos de novo Jesus. O que vos digo a vós, digo a todos. Vigiai. Reunidos em grande oração, esperamos tua vinda, Senhor. Vem trazer-nos a libertação. A vigilância é o pano de fundo, a base ou a matriz de toda a virtude cristã que dá unidade à fé do cristão. Um padre do deserto dizia: não precisamos de mais do que de um espírito vigilante. E Basílio: próprio do cristão é vigiar todos os dias e a todas as horas e estar pronto a realizar com perfeição o que é agradável a Deus, sabendo que na hora menos pensada vem o Senhor. A vigilância leva o cristão a refletir sobre a morte, não de forma desesperada ou com medo, mas em atitude de quem se prepara para receber o Senhor que vem. A atenção faz parte da vigilância. Trata-se daquela atitude que faz as pessoas estarem lembradas de que a vida tem um fim, no sentido de um objetivo a alcançar, e que terá um término. A atenção vai unificando a pessoa e dá vida, dá movimento e ânimo a tudo o que a pessoa realiza. A atenção é o que põe a gente em atitude de oração. É invocação, anseio, súplica, mas também discernimento, reconhecimento, contemplação da presença do Senhor. Seremos a voz que clamará ao mundo, preparai os caminhos do Senhor. Envia-nos, Senhor, a preparar os teus caminhos. É de se notar que, segundo a parábola do homem que partiu numa longa viagem, o momento do seu regresso será de noite, tempo em que é necessário ter os olhos bem abertos, em que é mais difícil não se deixar vencer pelo sono e em que é preciso lutar contra o peso do corpo e do ânimo. Nessa noite, mais do que nunca, se deve realizar a vocação dos cristãos para serem luz.
A noite é símbolo de tempos sombrios, de trevas interiores e históricas de cada pessoa e de comunidades inteiras, no mundo civil e na igreja. A vinda do Senhor não suprime as trevas, mas é no meio das trevas que Ele vem, no cotidiano da vida. Em nossa noite, iluminados pela luz da fé, lutamos contra a preguiça e vigiamos. A noite é tempo da tentação. Esse é o nosso tempo hoje. A espera da vinda do Senhor torna-se, por isso, esforço de discernimento para perceber os sinais da sua presença. Amigo ouvinte, eu desejo lhe fazer 3 recomendações. A primeira: no próximo dia 5 de dezembro, sábado, será ordenado diácono o jovem Lucas Bittencourt Neves, na Catedral de Tubarão, às 15 horas. Se Deus quiser, será padre no dia 24 de abril. Lembre-se dele em suas orações para que se torne um padre santo e feliz. A segunda recomendação: proteja-se contra o coronavírus seguindo as recomendações das autoridades da área da saúde. Pratique o distanciamento social. Evite aglomerações. Assim você poderá estar salvando a sua própria vida e a vida de outros. A terceira recomendação: participe da preparação para o Natal. Visite o site ou o portal da Diocese de Tubarão, www.diocesetb.org.br, e baixe as celebrações da novena de Natal. Repasse para amigos e conhecidos e aproveite para fazer a celebração de cada semana junto com sua família. Este tempo de pandemia desafia-nos a prepararmos um Natal maravilhoso, cheio do perfume da presença de Jesus, Filho de Deus, o Emanuel. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão e a seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte o rosto para ti e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho nem terei. Quantas vidas eu tiver,